chegou, a máquina já vai para a bancada, está em garantia, já não tem nem custo. Tá. Não precisa nem pedir autorização para mim, nem falar nada. Isso já é norma, A norma da empresa. empresa. A máquina está garantia, ó. Liga, ele desmonta na frente do cliente, chama a menina do comercial, tem isso para fazer. Ela passa o preço, pode fazer? Pode. Tá. Me toma um café que já está pronto. Olha, que bacana. Sensacional. Mas eu sou de Goiânia, eu sou de Tocantins, eu sou de Porto Alegre, eu sou do Campo Grande. Tá. São 4. Por isso, quando você me fez a pergunta do desenvolvimento da máquina, se você desenvolveu dentro das necessidades que existiam naquele momento.